Em 17 de março de 2026, o Comando Central dos EUA publicou isto em sua conta oficial no X. Há algumas horas, as forças dos EUA empregaram com sucesso múltiplas munições perfuradoras de 5.000 libras contra locais de mísseis iranianos reforçados ao longo da costa do Irã, perto do Estreito de Hormuz. Os mísseis de cruzeiro anti-embarcação iranianos nesses locais representavam um risco para a navegação internacional no estreito. A arma utilizada foi a GBU-72, Advanced 5K Penetrator. Segundo o Air Force Times, este foi seu estreia confirmada em combate na Operação Epic Fury, uma arma que a Força Aérea dos EUA estava desenvolvendo por quase uma década, sendo usada em combate pela primeira vez contra um dos conjuntos de alvos mais reforçados no Oriente Médio. Segundo o general Dan Kane, no briefing do Pentágono de 19 de março, estas armas são projetadas especificamente para atravessar concreto e barra ou rochas e funcionar após penetrar essas barreiras. Por anos, o Irã enterrou seus mísseis anti-embarcação mais perigosos no subsolo, especificamente para sobreviver a este tipo de campanha aérea. Em 17 de março, os EUA usaram uma arma projetada para alcançá-los de qualquer forma. Eis o que estava no subsolo, como a GBU-72 chegou até lá. E por que isso importa para o Estreito de Hormuz? Segundo a análise da Army Recognition sobre a defesa costeira em camadas do Irã, a espinha dorsal consiste nas famílias Nor e Qader, mísseis de cruzeiro anti-embarcação derivados da tecnologia chinesa C-802. O Nor tem um alcance reportado de 120 a 170 quilômetros. O Qader, uma variante aprimorada, supostamente estende esse alcance para 300 quilômetros. Segundo a Defense Security Asia, ambos são armas que voam rasantes sobre o mar, voando apenas metros acima da superfície da água em sua fase terminal, comprimindo o tempo de detecção por radar e dificultando significativamente a interceptação pelos sistemas de defesa dos navios. O Irã também teria implantado o Abu Mahdi, um míssil de cruzeiro de maior alcance, com um alcance declarado superior a 1.000 quilômetros. Segundo a WIOM, ele usa inteligência artificial para alterar sua trajetória de voo e raseia a superfície do oceano abaixo de 50 metros, tornando difícil sua detecção por radar até perigosamente tarde em sua aproximação. Em janeiro de 2026, apenas semanas antes do início da Operação Epic Fury, as forças navais do IRGC do Irã revelaram publicamente túneis de mísseis subterrâneos. Um comandante do IRGC declarou que suas forças exerciam, em suas próprias palavras, domínio completo sobre o estreito nos domínios aéreo, de superfície e subaquático, segundo The New Arab. Essa declaração não era fanfarronice, era uma referência a essas instalações específicas. A rede de armazenamento subterrâneo era a apólice de seguro do Irã. Mesmo que sua frota de superfície fosse eliminada, as baterias de mísseis costeiros enterradas nas montanhas supostamente permaneceriam operacionais e capazes de ameaçar qualquer embarcação que tentasse transitar pelo estreito. O Irã armazenou esses mísseis no que o The Defense News descreveu como instalações integradas em terreno montanhoso e bunkers fortificados ao longo da costa. A Cordilheira dos Zagros corre paralelamente à costa do Golfo Pérsico, fornecendo potencialmente centenas de pés de profundidade natural de rocha sobre estruturas de túneis reforçados. Segundo o The War Zone, uma bomba convencional de 2.000 libras penetra aproximadamente 1,8 metros de concreto, armado antes de detonar, contra um alvo enterrado sob dezenas de metros de rocha, com revestimento adicional de concreto armado. O efeito é mínimo. Esses locais
foram especificamente projetados para sobreviver a um ataque aéreo convencional. E até 17 de março de 2026, nenhuma bomba de aeronave padrão no arsenal dos EUA podia alcançá-los de forma confiável. A GBU-72 Advanced 5 K-Penetrator, oficialmente designada GBU-72-B, entrou em desenvolvimento em 2017 e foi aprovada para uso operacional em outubro de 2021. Segundo a Interesting Engineering, ela combina a ogiva perfuradora reforçada BLU-138-B com um kit de guiagem GPS e navegação inercial JDAM. Segundo o gerente do programa, James Culliton, citado em diversas publicações de defesa, espera-se que a letalidade seja substancialmente maior em comparação com armas legadas similares, como a GBU-28. A GBU-28, o rompedor de bunkers padrão anterior em serviço desde 1991, pode supostamente penetrar aproximadamente 46 metros de terra. A capacidade de profundidade específica da GBU-72 permanece classificada, mas as avaliações de defesa sugerem que ela supera substancialmente a GBU-28. Nem a diferença operacional chave em relação a uma bomba convencional. A GBU-72 não detona no impacto. Seu sistema de espoleta inteligente permite que ela perfure camadas de concreto, rocha e solo antes de detonar em profundidade, maximizando o efeito destrutivo dentro da instalação em vez de em sua superfície. Segundo a análise confirmada da zona militar, apenas 2 aeronaves foram publicamente autorizadas a transportar a GBU-72. O bombardeiro B, um B Lancer e o caça F-15 e Strike Eagle. Os funcionários dos EUA não confirmaram a plataforma específica para os ataques de 17 de março. No entanto, o rastreamento de voos da zona militar registrou 2 missões de B-1B partindo de RAF Fairford em 17 de março, com horários consistentes com a janela de anúncio do CENTCOM, sugerindo o B-1B como a provável plataforma de lançamento, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente. Segundo o The Aviation Geek Club, cada GBU-72 custa supostamente aproximadamente $288 mil. Os analistas de defesa observam que a troca de custos é fortemente favorável. Uma única instalação de armazenamento subterrâneo contendo dezenas de mísseis, Noor, Qader ou Abu Mahdi, cada um avaliado em centenas de milhares a potencialmente milhões de dólares, representa um valor de alvo que supera significativamente o custo da arma usada para alcançá-lo. Os analistas de defesa descrevem a estratégia do Irã para manter o Estreito de Hormuz fechado como 3 camadas distintas, cada uma exigindo uma plataforma diferente dos OUA para ser abordada. Camada 1. Lanchas de ataque rápido na superfície, sendo abordadas por A-10 Warthogs e helicópteros AH-64 Apache realizando patrulha marítima. Camada 2. Minas já implantadas na via aquática, sendo abordadas por operações de contramedidas de minas de navios de combate litoral. Camada 3. Baterias de mísseis anti-embarcação costeiros armazenadas no subsolo ao longo da costa iraniana. A ameaça de longo alcance que supostamente poderia atingir qualquer embarcação que tentasse transitar, incluindo navios de guerra da Marinha dos EUA, fornecendo escolta de comboio. Segundo a análise do Gulf News, a ameaça de mísseis anti-embarcação é a camada que mais diretamente dissuade as operações de escolta, porque os mísseis, supostamente, podem ser disparados de posições ocultas e alcançar alvos mais rápido do que uma resposta defensiva adequada é possível.
Eis um detalhe que tornou os locais de mísseis subterrâneos particularmente significativos. Até meados de março, o Irã supostamente não havia usado seu inventário de mísseis de cruzeiro anti-embarcação em escala, apesar de semanas de conflito ativo. Segundo a análise do Maritime Executive sobre o anúncio do CENTCOM de 17 de março, isso levantou o que descreveu como uma questão não resolvida. Especificamente, a avaliação de que o Irã poderia estar reservando essas munições de maior grau para alvos melhores, como navios de guerra ocidentais, que até agora se mantiveram distantes do Estreito de Hormuz. As avaliações militares sugerem que enquanto esses locais subterrâneos permanecessem intactos, qualquer tentativa de trazer navios de escolta da Marinha dos EUA para o Estreito ou operar embarcações de limpeza de minas perto da costa carregava o risco específico de acionar essa reserva supostamente não utilizada. Os ataques com a GBU-72 abordaram esse risco diretamente. Segundo a declaração do CENTCOM de 17 de março e a confirmação do General Kane de 19 de março, os ataques se dirigiram contra instalações de armazenamento subterrâneo contendo mísseis anti-embarcação de defesa costeira e equipamento de suporte ao longo da costa de Hormuz. Segundo a análise pós-ataque da WIOM, os ataques dos EUA e de Israel haviam destruído sistematicamente a maioria dessas instalações costeiras, até meados de março. A extensão total da avaliação de danos permaneceu limitada. Segundo o Maritime Executive, os serviços comerciais de satélites impuseram voluntariamente um atraso de vários dias nas imagens da região, restringindo a verificação independente de fonte aberta. As avaliações militares sugerem que os ataques mudaram significativamente o ambiente de ameaças para operações de escolta de petroleiros e limpeza de minas, removendo a camada de mísseis subterrâneos de longo alcance que havia dissuadido mais diretamente essas missões de prosseguir com segurança. Os ataques, no entanto, não eliminaram toda a capacidade de mísseis anti-embarcação do Irã. Segundo a análise do Gulf News, o Irã opera rotineiramente sob uma doutrina de atirar e recuar. Lançadores de mísseis móveis montados em caminhões que disparam e então se retiram imediatamente para posições em cavernas reforçadas antes de poderem ser rastreados e atacados. Os analistas de defesa observam que os lançadores móveis dispersados antes dos ataques com a GBU-72 não estavam nas instalações de armazenamento subterrâneo fixas que estavam sendo visadas, o que significa que essas armas supostamente continuam sendo uma ameaça. Segundo a Army Recognition, os mísseis da família Qader do Irã são implantáveis a partir de lançadores costeiros móveis, embarcações de superfície e aeronaves selecionadas, dando ao Irã múltiplas opções de lançamento que não dependem de infraestrutura subterrânea fixa. A GBU-72 abordou a camada de armazenamento reforçado. A camada móvel dispersa continua sendo um desafio contínuo para qualquer operação de reabertura. O Irã passou anos reforçando sua infraestrutura de mísseis costeiros contra exatamente este tipo de campanha aérea. A Cordilheira dos Zagros forneceu profundidade natural. Os túneis de concreto armado forneceram proteção adicional. A doutrina era clara: se você não pode ser atacado de forma confiável, você não pode ser suprimido. Segundo as avaliações dos analistas de defesa, o desenvolvimento da GBU-72 a partir de 2017 foi uma resposta direta a essa tendência de reforçamento, não apenas no Irã, mas em todos os adversários que globalmente investem em infraestrutura profundamente enterrada. A arma foi projetada para o cenário que se materializou em 17 de março de 2026.
uma instalação de armazenamento de mísseis costeiros reforçada, enterrada profundamente o suficiente para sobreviver a um ataque convencional, contendo armas anti-embarcação que ameaçam a liberdade de navegação em uma das vias aquáticas mais críticas do mundo. Segundo o The War Zone, os ataques de 17 de março sinalizam que um aumento adicional nos ataques contra alvos iranianos ao longo do Estreito de Hormuz, incluindo locais profundamente enterrados e reforçados, pode estar agora no horizonte. Segundo o The Defense News, os funcionários dos EUA indicaram que as operações visando a infraestrutura de mísseis iranianos perto do estreito são contínuas. O Irã supostamente construiu seus bunkers de mísseis anti-embarcação para durar. A GBU-72 foi construída especificamente para alcançá-los. Em 17 de março de 2026, as forças do CUA supostamente empregaram múltiplos perfuradores profundos de 5.000 libras contra locais de mísseis iranianos reforçados ao longo da costa de Hormuz. A camada de mísseis subterrâneos, que tornava as operações de superfície, perto do estreito, mais perigosas, foi supostamente degradada substancialmente. O estreito ainda não está totalmente aberto. As minas ainda estão na água. Os lançadores móveis dispersos ao longo da costa permanecem ativos, mas a camada mais difícil de alcançar, a que estava enterrada sob montanhas de rocha que nenhuma bomba convencional podia tocar, supostamente já não representa a mesma ameaça que representava antes de 17 de março. A GBU-72 atravessou a rocha. O que acontecer a seguir no Estreito de Hormuz determinará se isso foi suficiente. Este vídeo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações à medida que a situação continua a se desenvolver.